continuando, vamos falar de um assunto bastante importante, que são os honorários advocatícios. É evidente que toda prestação de serviço de advocacia, ela deve ser remunerada. Quais são as formas de remuneração? Ela pode ser convencionada pelas partes, que é o mais recomendado em todos os sentidos, convencionada e feita por escrito, porque com o tempo, e às vezes o tempo é longo, às vezes as coisas são demoradas, as partes se esquecem, as pessoas se esquecem. Eu já enfrentei esse problema numa convenção com um colega. Vocês imaginam, com um colega advogado, nós havíamos convencionado um percentual para ele atuar em alguns processos meus, a partir dali, e passado algum tempo, ele achou que não estava mais adequado, que aquele contrato não estava equilibrado, e ele queria um reequilíbrio do contrato, senão ele ia largar os meus processos do jeito que estavam, e nós não tínhamos um contrato por escrito. E eu não tinha a menor intenção em brigar com aquele colega. Então, o contrato por escrito, ele faz com que a memória não seja utilizada, né? Então, a gente pode convencionar, e com o cliente, o ideal que se faça isso, eu sei que muitas vezes as pessoas são conhecidas, tem uma certa relação, e a gente não faz isso. E eu estou falando, eu cansei de fazer, e recentemente fiz, a gente faz, né, na confiança. Só que o que isso pode gerar? Pode gerar uma necessidade de arbitramento judicial, que aí é um desgaste muito maior. Aí vocês vão ter que pedir para o juiz para ele arbitrar os honorários ao final do processo. Além disso, nós temos os honorários de sucumbência. Esses vão ser fixados nos termos do CPC e são pagos pela parte contrária. Tá? Existem os honorários contratuais e sucumbenciais. Isso é bastante importante que vocês descrevam para os clientes, principalmente os clientes que não têm assistência judiciária gratuita, né, que não tem gratuidade, que vai existir uma possibilidade de sucumbência, e se houver sucumbência da outra parte, que aquele dinheiro não tem nada a ver com os honorários contratuais. Não existe relação entre honorários contratuais com o seu cliente e os honorários de sucumbência. Tá? Porque existe sim essa confusão. Eu já orientei pessoas, já peguei pessoas com processos no meio do caminho que questionavam isso, que achavam que o advogado estava agindo em má fé, que entendiam que não deviam honorários, que os honorários seriam devidos somente ao final do procedimento. Isso é uma outra regrinha que eu nem citei no material ali, mas que é uma recomendação, quando não houver convenção entre as partes, que os honorários sejam pagos em 3 partes. Uma no início, outra antes da sentença e outra ao final do processo. Então, dividir em 3 partes os honorários. Não vou nem falar aqui de cobrar consulta, tá? Que eu também já cansei de fazer consulta gratuita na esperança de contratar com o cliente. Enfim, né? Não pode. A gente faz, às vezes, também para entender o que o cliente quer, mas é errado. É errado porque qualquer profissional cobra, né, pelo serviço. Então, no artigo 22, a prestação de serviço profissional assegura as requisitos na OAB, o direito aos honorários convencionados, aos fixados pelo arbitramento e aos de sucumbência. Inscritos na OAB não inclui estagiários, tá? Lamento. É só a forma como foi escrito, redigido ali, que coloca inscritos na OAB. Mas seriam advogados inscritos na OAB. Advogado de verdade, né? O advogado que tem OAB. Também perguntam isso às vezes, mas tu é advogado que tem OAB ou tu não tem OAB? Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso da impossibilidade da defensoria no local de prestação de serviço, tem direito a honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho da OAB e pagos pelo Estado. Os honorários, quando a gente atua, eu nunca atuei, tá? Eu não estou falando da gente, mas eu nunca atuei para necessitados, nunca foi aquela história de foi pego no corredor ali para atuar, isso nunca aconteceu comigo. Mas já vi, cansei de ver e tá do outro lado, principalmente no juizado, acontecia, eu estava representando uma empresa e a parte vinha sem advogado, e aí o conciliador procurava alguém ali para auxiliar. Eles vão ser fixados ali,
com base na tabela de honorários teoricamente teria que ser da ordem, tá? Eu não vou nem entrar no mérito se sempre ocorre isso, mas é o que está determinado na lei. E o pagamento é feito pelo Estado, tá? O advogado ele vai ter direito à sucumbência, ele só não vai ter direito a honorários contratuais. Por quê? Quem é que paga os honorários contratuais, que não são efetivamente contratuais, que são por arbitramento? O Estado. Então, eu posso combinar com aquele cliente, eu vou atender aquele cliente depois, vou continuar atendendo aquele cliente, não atendo só no ato da audiência, mas eu não posso cobrar nada dele. Não interessa o que for a causa. Ele vai receber uma pensão por resto da vida, não interessa. Ele, neste momento, é necessitado e o Estado está me pagando para isso. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Isso aqui é bastante interessante, bastante importante, principalmente quando envolve a fazenda pública, mas em qualquer momento. O advogado pode juntar aos autos, e por isso a importância do contrato escrito, uma cópia do contrato e pedir um destaque dos seus honorários. Porque aí, quando for expedido, vai ser expedido diretamente em nome do advogado, tá? Não existe discussão, não existe risco, não existe nenhum tipo de questionamento. Tá? Aquele dinheiro vai direto para o advogado, ele vai ter que pagar imposto, se for o caso, ele que vai se resolver com aquele valor. Mas é importante que ele seja lido em conjunto, esse artigo, com o artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética. A prestação de serviços de profissionais por advogado, individualmente ou integrado, em sociedade, será contratada preferentemente por escrito. Parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado da importância devida ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim por este firmada. Então, não é simplesmente juntar o contrato tem que prever isso. Tem que prever que eu vou pedir o destaque dos meus honorários nos autos do processo. Senão eu vou estar cometendo uma infração ética disciplinar de acordo com o Código de Ética. Ou está previsto no contrato, ou eu vou conseguir uma nova declaração do meu cliente e juntar, dizendo que ele autoriza que seja destacado os honorários do valor principal. Então, não é simplesmente juntar o contrato. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito pelos estipulares são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Honorários de natureza alimentar. Tá? Eu esqueci de falar no slide anterior sobre a questão dos precatórios. Se eu tenho honorários contratados e o valor dos meus honorários é menor do que o valor de um precatório, ou seja, eu posso receber como requisição de pequeno valor, meu cliente vai receber o principal como precatório e eu vou receber antes como RPV. Então, isso é uma outra grande diferença importantíssima para quem atua contra a fazenda, porque demora muito o precatório, o RPV não, o RPV é rápido. Então, é importante atentar para essa previsão no contrato, para esse destaque no contrato. Principalmente quando envolve valores, né? Quando eu busco atrasados, quando eu estou discutindo questões previdenciárias, por exemplo. Bom, voltando para cá. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato são títulos executivos. Um título executivo judicial e outro extrajudicial, né? E vão constituir crédito privilegiado, ou seja, vai lá para o início da lista de credores, fica atrás dos créditos tributários e junto com os créditos trabalhistas, porque é um crédito que tem natureza trabalhista, de certa forma. É uma relação diferente, mas o tipo, né, a natureza do crédito é a mesma, a realização de um trabalho. E qual a importância deste... Eu coloquei aqui, não esqueci de colocar a referência, isso aqui é do Estatuto comentado. Não houvesse esse dispositivo, o contrato de honorário seria a título executivo ou extrajudicial apenas se estivesse assinado por duas testemunhas. O contrato não precisa ter testemunha.
porque existe uma liberdade maior. Está previsto ali que o contrato ele é válido e a forma é bastante livre. Então, um contrato redigido, enviado por e-mail e com aceite do cliente, ou uma proposta de honorários enviada e aceita por um cliente, pode ser considerado título executivo. Eu não preciso ter aquele contrato padronizado. Mas é que o ideal é que exista esse contrato até para prever todas as responsabilidades, o limite da atuação. Isso é bastante importante. Até qual etapa eu vou atuar no processo, o que vai ser feito, como é que vai ser feita a remuneração, qual é o percentual em caso de se ganhar parcialmente, o que é o parcial, enfim, detalhar o máximo possível para evitar dor de cabeça no futuro. Parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação que tem atuado o advogado, se assim lhe convier. Então, pode vir a ser. Que eu tinha falado antes sobre o RPV, mas que eu tinha colocado já aqui. Autoriza que o advogado receba como RPV parte do precatório. Súmula vinculante número 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados no montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza, que é a importância da diferença do precatório para o RPV. O prazo é muito mais curto. A requisição do pequeno valor, agora acho que são 60 dias. Enfim, não chega, mesmo que seja 60, acaba demorando um pouquinho mais até sair efetivamente a liberação do recurso, mas é muito mais rápido do que um precatório. Tá? Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Isso aqui é evidente. A pessoa atuou durante um tempo, faleceu ou ficou impedida de trabalhar. Vão ser devidos honorários. Eu estava lembrando hoje mesmo de um processo que eu atuei e que eu fui substituída porque eu mudei de cidade. Eu conversei com a cliente, a gente trocou e eu vi agora que teve êxito. Eu tenho honorários para receber aqui na sucumbência. Parcial, mas eu tenho que receber alguma coisa também, porque eu atuei durante um tempo naquele processo. E essa proporcionalidade vai ser de acordo com o serviço realizado. Nós temos um parâmetro legal, que é aquele que eu já tinha mencionado antes, que das etapas concluídas, né? Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido ao início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. É um parâmetro, mas não é necessariamente o que vai ser levado em consideração, porque tem que ver a quantidade de atividades que foram realizadas por cada advogado. Por exemplo, se houve instrução no processo, se não houve instrução no processo, se teve audiência, enfim. É uma questão de análise e pode ser combinado entre os procuradores, tá? Vocês podem entrar em acordo quanto a isso. Enfim, artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo. Do vencimento do contrato, se houver, e o que é o vencimento do contrato? Esse é o termo final do contrato, ou data da última parcela, porque às vezes a gente parcela o valor. Do trânsito em julgado da decisão que os fixarem, então aí tem um arbitramento, né, quando o trânsito está em julgado. Quando terminar o serviço extrajudicial, se eu atingi o objetivo, se eu fiz o acordo, se eu redigi o contrato, da desistência ou da transação, então quando ocorre ali o acordo ou a desistência do processo, ou da renúncia ou revogação do mandato. Só lembrar que tem aquele prazo de 10 dias da comunicação, tá? Salvo se tenha sido estipulado em contrato outro prazo para pagamento. Bom, acho que confundi, artigo 26 ainda. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem intervenção daquele que lhe conferiu subestabelecimento. Porque esse artigo é tão, parece tão, pelo menos para mim, é tão óbvio que eu tinha até me esquecido. O que é que subestabelece? Quem subestabelece é o advogado. O cliente não precisa nem saber que houve aquele subestabelecimento. Principalmente, eu estou falando de subestabelecimento com reserva, tá? Ou seja, eu preservo os meus poderes, eu subestabeleço alguma ação para outro advogado. Eu subestabeleço para quê? Para fazer uma carga, para fazer uma petição, para atuar naquele processo.
tá? Mas eu não preciso nem de autorização do meu cliente para isso. Então, a relação daquele outro advogado é com quem? É comigo, não é com o cliente. Então, ele não pode cobrar honorários do cliente. Ele pode cobrar no máximo de mim. Se eu não pagar ele, ou se ele atuar no processo e não receber, ele pode cobrar de mim. Agora sim, era isso. Então, encerramos esta parte do conteúdo.